Olá, queridos, tudo bom? Hoje eu quero convidá-los para nós meditarmos no Salmo 4, verso 1 apenas. Diz assim: Responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me tens aliviado. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. É curioso que nesse texto o salmista Davi, ele está orando a Deus. Está falando: ó Deus da minha justiça, ouve-me quando eu clamo. E aí ele diz a razão pela qual ele está clamando. Ele fala que ele está com o coração angustiado. E por que ele está com o coração angustiado? É bastante provável que muitas coisas estivessem acontecendo com Davi para que ele estivesse com o coração angustiado. Mas o que mais angustiava o coração dele era justamente o seu pecado, as suas falhas. O Salmo 51 deixa bastante claro isso, o tamanho da contrição que Davi teve quando pecou, quando cometeu um homicídio e um adultério. Ele nunca se sentiu tão angustiado até quando ele cometeu aquele erro, aqueles erros, né? Ele se sentiu profundamente angustiado por causa do seu pecado. E isso é um operar de Deus, né? Geralmente o homem, ele sente apenas prazer nos seus pecados. E quando muito, um pouquinho de remorso ou de culpa. Mas a profunda angústia pelo pecado e a profunda tristeza pelo pecado são obras totalmente de Deus. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, ele fala da tristeza segundo Deus e não segundo o mundo. Ele não está falando de uma tristeza segundo esse planeta, segundo as circunstâncias desta vida, ou segundo o mundo no geral. Ele está falando de uma tristeza que vem de Deus. E essa tristeza, essa contrição, esse quebrantamento que vem de Deus, ele vem para nos levar ao arrependimento. Ele diz isso lá. A tristeza, segundo Deus, leva o homem ao arrependimento. A angústia, segundo Deus, né? A aflição, segundo Deus. Então, quando Deus ele está nos incomodando, está nos afligindo por causa do nosso pecado, isso é muito bom. É Deus nos levando ao arrependimento. E nesse momento nós devemos fazer como fez Davi aqui. Nós devemos orar. Orar ao Deus da nossa justiça, para que Ele tenha misericórdia de nós. Vamos nos concentrar em duas palavras: misericórdia e justiça. Ele diz assim: tem misericórdia de mim, Senhor. Tem misericórdia de mim. O que é misericórdia? Misericórdia é tirar o que eu deveria receber. É tirar o que Davi merecia receber. É tirar o que você também merecia receber. A Bíblia diz assim que todos nós pecamos. Ninguém é exceção a essa regra. Todos pecaram, disse o apóstolo Paulo na carta aos Romanos. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Então todos os homens que pecaram, eles devem sofrer uma punição. A Bíblia diz assim: alma que pecar, essa morrerá. Todo homem, queridos, ele deve morrer por causa do pecado. E que morte é essa? Na verdade são mortes, né? Como a morte física, a morte espiritual, que é a separação de Deus, e a morte eterna, que é a condenação eterna, a perdição no inferno e futuramente, como diz em Apocalipse, no lago que arde com fogo e enxofre. Então o que nós merecemos? Nós merecemos o inferno, nós merecemos a perdição eterna. É isso que nós merecemos. Nós não merecemos nada além disso. Apenas o inferno e a perdição por causa dos nossos pecados. Tudo que acontece de bom para com a nossa vida é por meio da graça de Deus. A Bíblia diz assim que Deus ele faz a chuva dele cair sobre justos e injustos. Em Atos a Bíblia fala assim que Deus ele dá sinais da sua existência, dando chuva ao tempo correto para que haja mantimentos para todos os homens. Então tudo que existe no nosso planeta, no nosso dia a dia e que atinge todos os seres humanos, tudo que é bom vem pelo caminho da graça de Deus. Graça é favor que nós não merecemos. Tudo que recebemos, não merecemos nada do que recebemos. E quando nós falamos de condenação, é exatamente isso que merecemos, como já disse, né? Merecemos a perdição, merecemos o inferno. Isso deve estar bem claro na nossa concepção
de quem nós somos pecadores e do que nós merecemos o inferno. Quando falamos de misericórdia, já disse, né? Retirar aquilo que nós recebemos, ou seja, Deus olha para mim, olha para você e fala assim, olha, eu vou retirar aquilo que o Piotr merecia. Eu vou retirar aquilo que aquela pessoa merece. Eu não vou dar o inferno a ela. Eu não vou dar a perdição a ela. É isso que ela merece. É isso que ele merece. É o inferno. Mas eu vou retirar o que ele merece. Vou retirar o inferno. Não vou condená-lo. Vou perdoá-lo. Isso é misericórdia. Então, queridos, as peças elas se encaixam perfeitamente. Veja que nós temos aqui um homem que está angustiado por causa do pecado, né? Nós temos um homem que está quebrantado por causa do seu pecado e sabe que merece a perdição, sabe que merece o inferno, mas ele também sabe que é um Deus misericordioso. Então ele ora e fala assim, Senhor, tem misericórdia de mim, ou seja, Senhor, tira o meu pecado, tira, Senhor, aquilo que eu mereço receber, tira, Senhor, a perdição eterna, tira o inferno de sobre mim, tira o inferno, Senhor, de debaixo dos meus pés. Ele ora nesse sentido. E ele então continua orando e falando assim, Senhor, Tu és o Deus da minha justiça, né? Que justiça merece um homem pecador, a não ser a condenação? Que justiça ele merece? A condenação, isso é muito claro biblicamente. Mas é interessante que Paulo fala aos Coríntios que Jesus Cristo, ele foi feito por Deus, Deus o fez para nós, sabedoria e justiça. Que justiça é essa? Jesus nunca pecou. Jesus sempre foi perfeito e sempre será. Nele não há nenhuma sombra de pecado. Ele é totalmente justo diante de Deus. O que Deus fez? Deus ele pegou seu filho, pregou seu filho na cruz do Calvário. O seu filho Jesus levou os nossos pecados e Deus olhou para nós e nos declarou justos por meio da justiça de Cristo. Quando a Bíblia fala em Romanos capítulo 5 e versículo 1, justificados pela fé temos paz com Deus, a Bíblia está dizendo assim, olha, se vocês creem em Jesus pela fé, vocês são justificados então. Se vocês creem em Jesus, que Ele morreu por vocês, que Ele perdoou seus pecados, se vocês têm uma fé viva e verdadeira em Jesus, vocês foram justificados e vocês não estão mais em inimizade com Deus. Vocês agora têm paz com Deus. E quando ele usa essa palavra, paz é maravilhoso, né? Porque reata a nossa aliança com Deus, uma aliança que antes nós não tínhamos, porque éramos inimigos dele. E quando ele fala assim, ó, justificados, é uma palavra grega chamada dikaio. E essa palavra dikaio é uma palavra que era muito usada nos tribunais gregos para dar sentenças, né? E quando Deus fala dikaio, é uma palavra que é imperativa, né? O juiz ele já deu a sua sentença. Não é que nós seremos justificados, nós já somos justificados, porque é algo que já foi feito, algo no passado, né? Um verbo no passado. Então, queridos, isso é maravilhoso, porque um dia todos nós estivemos, né, diante do tribunal de Deus, e Deus, ainda sem que a gente tivesse sequer nascido, Deus já nos tinha dado a sentença através de Cristo. Deus disse assim, Piotr, dikaio para você. Amigo que está assistindo, amiga que está assistindo, dikaio para você. Ou seja, você é justificado, você é justificada. Então o promotor se levanta e fala assim, o promotor é o diabo, né? Ele se levanta e fala assim, como assim justificado? Como assim ele é justo? Como assim ela é justa? Né? Porque eles pecaram a rodo. E então o juiz explica, sim, mas o sangue do advogado, o sangue de Jesus, o sangue do meu filho os tornou justos. A justiça que era do meu filho, a justiça perfeita do meu filho, eu também dou a eles. Então na cruz o que Deus fez foi pegar a justiça perfeita que há em Cristo e dá-la a mim. E pegar a minha condenação e dar a Cristo. Ali houve uma troca, né? Ali houve uma substituição. A justiça perfeita foi dada a mim e a minha condenação foi dada a Cristo. Então tudo se encaixa num belo quadro de amor e de perdão e de justificação. Um homem aflito por seus pecados
sabendo que merece a condenação, ora a Deus por misericórdia. Deus, na sua misericórdia, retira o que esse homem deveria receber, perdoa esse homem e ainda torna ele justo por meio dos méritos e somente dos méritos de Cristo. Que maravilha, irmãos! Isso é totalmente aplicável a todos os homens, grandes pecadores. Que essa palavra ela venha nos quebrantar, a todos a quem essa palavra chegar, que ela venha quebrantar e venha nos mostrar quem de fato nós somos. Não somos boas pessoas, somos grandes pecadores. Essa é a verdade, é isso que a Bíblia diz sobre nós. Então vamos buscar esse Deus de misericórdia e ver que em nós não há nenhum tipo de justiça favorável, mas apenas perdição. E vamos buscar essa justiça de Deus, a justiça que vem por meio de Jesus, que vem por meio do seu Filho, para que possamos ser perdoados pelos méritos de outro, para que possamos ser justificados pelos méritos de outro. Que a justiça de Deus, por meio de Cristo Jesus, que ela venha sobre nós e que nós tenhamos esperança de perdão e de paz. Não depende de nós, eu nunca serei justo diante de Deus pelos meus méritos. A Bíblia fala em Isaías que a nossa justiça própria, aquilo que eu estabeleço como justiça, pensando que sou um homem bom, a minha justiça própria diante de Deus é como um trapo imundo. Os trapos eram aquelas vestes velhas que os leprosos usavam, toda suja, cheia de enfermidade, cheirando mal. Assim é a nossa justiça própria diante de Deus. Deus não aceita essa justiça. Para Deus isso não é válido. Para Deus os nossos pecados são muito maiores do que a nossa justiça própria. Mas para Deus a justiça de Cristo ela é infinitamente maior do que nossos pecados. E quando Deus dá isso a nós, nós temos paz com Ele. Isso destrói toda a culpa e nós temos paz com Ele por meio de Jesus. Amém, queridos? Quero convidá-los para acessar as redes sociais, Facebook, YouTube, Instagram, vai ficar aqui embaixo no comentário do vídeo. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Quero convidá-los também a compartilharem esse vídeo com as pessoas que você conhece, para que essa palavra alcance essas pessoas e que elas venham ter esperança de paz com Deus por meio de Jesus, tá bom? Nós falamos tantas coisas, Vamos tirar um tempo também para falar da preciosa palavra de Deus, tá bom? Deus abençoe você, a mim, nossas famílias, grandemente em nome de Jesus. Um grande abraço.